Fala galera, tudo jóia? Sou o professor Diogo Maciel aí de novo para mais uma videoaula. Hoje nós vamos falar sobre a indicação e a representação do estado de superfície, que é o acabamento da peça, né galera? Isso aí a gente precisa indicar, tá bom? Bom, por onde a gente começa, né? Todo o processo de fabricação causa transformação, seja ela de forma, de tamanho ou de propriedades da peça, né? Quanto melhor o acabamento, mais alto é o custo. Então, o que a gente fala? Que a gente tem que aplicar o acabamento certo, a superfície certa, para não colocar pneu de Ferrari em fusquinha, né? Tem que aplicar ali realmente o que é devido para fazer a peça no valor mais enxuto possível. Nós temos o acabamento superficial em termos de duas funções. A aparência, como no caso de uma CPU de um computador, por exemplo, ou de um móvel, tá? Um estátua, tal, ou funcionabilidade, como por exemplo o perfil, né? O acabamento ali da camisa do cilindro do carro. Ela tem que ser perfeitamente lisa para permitir que o óleo não fique ali e que a compressão se dê de forma adequada, né? Bom, é possível se obter o mesmo grau de acabamento com diversos tipos de trabalho. Como é que você vai escolher? Aí é de acordo com o seu projeto, né? Se você quer um tipo de ranhura que aquele processo vai fazer, tá certo? Então você escolhe de acordo com o acabamento que você deseja e o processo de fabricação que você deseja. Outra coisa, o mesmo processo pode obter diversos graus de acabamento. Por exemplo, torneamento. Eu posso conseguir um acabamento de 1.2 a 6.4 RA. Tá? RA é a simbologia de medição para ele, rugosidade média, né? Do mesmo jeito que eu posso conseguir no torno e na fresa um acabamento de mesma medida, como foi feito no primeiro tópico, no mesmo processo eu posso ter o grau de acabamento que eu quiser. Diogo, qual a finalidade disso? Bom, acabamentos melhores demandam mais tempo, tá? Com isso demanda mais custo e ferramentas especiais. Bom, não dá para a pessoa adivinhar, né? Então, o que eu tenho que fazer? Quando eu faço meu desenho, quando eu faço meu detalhamento, que eu fiz o projeto da minha peça, então eu sei o que precisa, eu tenho que indicar em cada superfície o acabamento que eu desejo. Então, isso aí precisa estar indicado. Por qual método? Simbologias, né? Uma coisa importante é que o acabamento superficial ele tem relação direta com a funcionabilidade da peça, porque ela interfere em vários fatores. Eu vou citar alguns aqui para a gente poder conversar rapidinho aí. O primeiro deles é quanto mais liso, melhor é o deslizamento, né? Por exemplo, do caso do virabrequim do motor do carro com o casquilho. Quanto mais liso ele for, menos arrasto ele vai ter. No acoplamento forçado, por exemplo, eu preciso montar um eixo numa bucha do qual ele não vai ter mais movimento. Essa rugosidade, quanto menor, maior a área de contato e mais fácil vai ser a inserção dela. Na resistência ao desgaste, né, eu tenho menos picos ali, assim, salientes, né? Eu tenho os picos menores, muitos picos menores, mas eu tenho uma uniformidade melhor, tá? Então, vai demorar mais tempo para poder desgastar, porque eu vou ter mais pontos de contato. Na resistência à corrosão. Isso é uma coisa interessante. Se você analisar todo equipamento médico hospitalar, eles são polidos, principalmente instrumento cirúrgico. Por quê? Para justamente evitar a corrosão. Então, ele é, além de ser fabricado de um material próprio, né, que é o inox, a gente ainda tem a parte de polimento para poder evitar a corrosão.
na resistência de escoamento ao fluido. Quer dizer, quanto mais lisa a superfície, melhor o fluido vai escorrer. Nós tivemos um problema recorrente disso, eu não lembro qual carro, no bloco do motor tinha uma rugosidade alta. O óleo, quando ficava velho, acabava entupindo onde é que escorria esse óleo. Tá? Então é importante a gente estudar esse acabamento onde vai ter passagem de óleo. Na aparência e na vedação, né? Por exemplo, se eu quero uma peça bonita, né? Então esse acabamento envolve ele ser mais refinado. E na parte de vedação, por exemplo, se eu tenho um retentor acoplado a um eixo, esse acabamento do eixo ele tem as suas peculiaridades, além da rugosidade, alguma orientação de estrias que nós vamos falar mais para frente, mas principalmente quanto menor essa rugosidade, melhor é. Todo mundo já reparou que a haste do amortecedor de vocês ela é cromada? Então, ela é cromada justamente para poder melhorar a parte de vedação. Beleza? Bom, em uma peça, como é que eu faço? No caso aqui a gente tem como exemplo um prisma, né, de uma máquina qualquer, feita em ferro fundido, do qual onde é que ela tem essas pintinhas aqui, ó, é um material bruto, e somente onde ela realiza trabalho aqui é que eu vou indicar o acabamento que eu desejo e qual é esse acabamento, né? Para que eu não tenha que gastar fazendo toda a peça aqui no acabamento perfeito, eu indico só onde eu quero. Vamos começar a conversar um pouquinho sobre simbologia. A simbologia antiga que rege para a gente é essa norma aqui, ó, NB 13/70 da BNT, a norma DIN 140. Quando eu faço os desenhos de hoje, eu não uso mais essa simbologia, ela é simbologia antiga. Ah, Diogo, então por que você está ensinando ela? Foi porque muitos dos desenhos que nós temos, eles já foram feitos há muitos anos atrás. Então eles vão estar com essa simbologia aqui. Então nós temos aqui, ó, a vista isométrica da nossa peça, a nossa peça aqui na vista frontal, e eu vou explicar cada símbolo. Por exemplo, este símbolo aqui para nós, ele identifica que o material está em bruto. O que isso quer dizer? Ele vai assumir o acabamento feito pelo processo de fabricação anterior. Por exemplo, uma barra quadrada como essa aqui. Você pode comprá-la no mercado trefilada, laminada, do jeito que você desejar. Mas se você colocar esse símbolo aqui, ó, na sua superfície aqui, você vai estar falando para o fabricante da peça, né, para quem vai estar usinando ela, que é o seguinte, olha, não mexa nessa superfície. Pode deixar ela como está, tá bom? Ela já assumiu oriunda do processo de fabricação anterior. Um triângulo, que para nós indica superfície em desbaste, né? É o resultado da operação visível ali, né? Você desbastou somente ali para poder retirar material. Às vezes é um processo de fundição, ele fica um pouco desuniforme ali a parte geométrica. Você quer só limpar aquele material ali. Você só assumiu que aquela superfície ali você quer só limpar ela. Então só vai desbastar, tá bom? Nós temos o segundo símbolo, que é esse aqui de dois triângulos, né? Então ele fala que é uma superfície alisada, né? Ou algumas vezes eu ouvi falar como semi-desbaste, né? Semi-acabado, na verdade. Né? Semi-acabamento. Não quer dizer, ela apresenta riscos visíveis, mas ela já tem um acabamento mais refinado. E os três riscos, que já é o retificado para nós, ou polida, né? Já é um acabamento bem mais fino. A gente fala que aqui é retificado, né? Polido, torno e aqui desbaste, tá? Então, se você analisar o que está acontecendo nessa imagem aqui, ó, com esse símbolo, você vai adotar o processo de fabricação anterior.
com esse símbolo aqui, você vê os riscos aparentes, realmente ele fica grosseiro ali, tá? É somente para poder retirar o excesso de material aqui, é somente um desbaste. O 2 triângulos já é um semi-acabamento, é quando você já torneia e quer pôr uma tolerância não tão aberta aí, na casa dos 1, 2 décimos. Você já vê alguns riscos, como você está vendo na imagem aqui. E os 3 triângulos, que aí já é realmente acabado, né? Já é a peça lisa, polida, retificada, tá bom? Essa simbologia não quantifica esse acabamento, por isso que ela foi abandonada, tá bom? A nomenclatura que a gente usa hoje, ela quantifica essa rugosidade. E quando eu quero falar algum processo específico, seja ele de produção ou de tratamento superficial, eu indico com esse símbolo aqui, né? É o da raiz, né? E eu escrevo aqui em cima dele qual processo que eu quero. Por exemplo, cromado. Podia ser fresado como um processo de fabricação, ou retificado como um processo de fabricação também, ou oxidado como um processo de tratamento superficial. Aí vai de acordo com o que você fez no seu projeto. Bom, galera, eu vou para o vídeo 2. O YouTube me permite colocar um tempo máximo de 15 minutos no vídeo e eu não quero interromper, porque o próximo nós vamos falar de como colocar isso no desenho. Tá joia? Então vamos ao vídeo 2 aí. Um abraço.